Olá! Um dos textos difíceis de compreensão no Novo Testamento é Mateus 5,14, e a gente lê assim: Desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou os seres humanos. Mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que haveria de vir. Mesmo, especificamente aqui onde diz sobre a morte, que ela reinou de Adão até Moisés. Qual o significado disso? Esse é o trecho do texto que há dúvidas. Como compreender? Qual a explicação para Romanos 5,14 com relação à morte? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora. Pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. E sempre é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Aí onde quer que você esteja, por favor, sinta-se abraçado pelo programa. É muito bom ter você como nosso telespectador. E eu sempre digo aqui, é você quem faz esse programa acontecer. São as suas dúvidas, seus questionamentos, suas perguntas, é que fazem o programa acontecer. Mande a sua pergunta pra gente. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Tem dúvida de algum assunto da Palavra de Deus? Tem dúvida de algum assunto sobre religião que a Bíblia pode elucidar? Então não tenha preconceitos, pergunte, participe, não desanime. Ah, mas eu já mandei a minha pergunta, mas ela não é pescada. Não desanima não. Manda sua pergunta pra gente que ela pode ser pescada e ajudar não só você, mas muitos. Todos nós aprendemos quando estudamos a Palavra de Deus. Esse é um programa que tem o objetivo de tirar todas as dúvidas baseando-se na Palavra de Deus. E quem está na mira para responder a sua questão baseando na Bíblia é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, satisfação estarmos novamente com o nosso telespectador, nossa telespectadora. E você que nos acompanha pela primeira vez, como disse o título, esse é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Esperamos que você se sinta bem conosco e você que nos acompanha já há alguns anos, obrigado pelo carinho da sua audiência e por sua confiança. Esperamos então as suas perguntas para que possamos dar sequência aí ao programa de hoje. Muito bem, professor. Bom, eu vou dizer para você já como é que você faz para você mandar as suas perguntas para a gente. Tem vários meios, né? Você pode usar o seu smartphone de diversas formas, pelo Facebook, Instagram, o próprio SMS, e você vai ter a chance de participar. Se você ainda não sabe, você que já é telespectador aí há um bom tempo e acompanha a gente, sabe exatamente como participar, mas eu vou reforçar para você, tá bom? Bom, nós abrimos o programa falando sobre esse texto de Romanos 5, verso 14. A pergunta chegou para a gente aqui, há uma dúvida sobre essa questão. O que quer dizer o texto quando diz que desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos? Por que ele cita ali de Adão até Moisés? E depois, como é que ficou a morte? Como é que é isso? Como entender o que está sendo dito aqui em Romanos 5,14? Professor Leandro Quadros, você já se deparou com essa questão aí? O que quer dizer? Qual que é a explicação para o que está dizendo aqui? Aqui tem um contexto muito interessante. Eu vou ler o verso 12, que ele vai nos ajudar a entendermos esse verso que a princípio parece ser meio que truncado,
Mas com auxílio do contexto, eu vou ler só o verso 12, o telespectador pode ler depois até mais. Nós vamos perceber que o texto está falando, na verdade, que quando o texto diz que a morte reinou de Adão até Moisés, quer dizer que mesmo que não existisse ainda a lei escrita de Moisés, a morte e o pecado reinaram. Por quê? Porque mesmo as pessoas não tendo toda a revelação da lei nos escritos de Moisés, Deus já se revelava às pessoas por meio da natureza, de acordo com Romanos 1:20, por meio da lei moral implantada no coração, de acordo com Romanos 2:14 e 15, e outros meios de revelação. Então, o que o texto quer dizer é o seguinte: mesmo antes de a lei de Moisés existir de forma escrita para revelar que pecado é a transgressão da lei, o pecado e a morte já reinavam no mundo, porque as pessoas já transgrediam a lei nas suas outras formas de revelação, mesmo antes de Moisés. E por que ele está dizendo isso? Para reforçar a devastação que o pecado de Adão e Eva fizeram sobre nós. E aí vem o verso 12, ó. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja, a devastação do pecado de Adão é muito grande. Por quê? Porque, diríamos assim, não que nós herdamos a culpa de Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa dele e pecamos como ele. Então, a natureza pecaminosa que Adão veio a ter, ela fez parte de toda a humanidade. E teve um efeito tão devastador, repito, que mesmo antes dos escritos de Moisés, é o que quer dizer Romanos 14, né? As pessoas já pecavam, já morriam, porque elas já tinham outras formas de revelação. Então, quando Romanos 5,14 diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o texto está dizendo assim: a morte e o pecado reinaram na vida de outras pessoas que não cometeram o primeiro pecado como Adão, mas pecaram do mesmo jeito, mesmo antes delas terem a revelação escrita de Moisés. Mesmo antes de terem as leis de Moisés. Por quê? Porque Deus tem outras formas de revelação. Tanto que você vai para Gênesis capítulo 4, e muito antes de existir a lei de Moisés, Caim já é considerado um homicida. Então, esses aspectos morais, Deus gravou no coração humano, diz Romanos 2,14 e 15. Então, é por isso que até Moisés a morte reinou. Da mesma forma. Por quê? Mesmo que eles não tivessem um padrão escrito da lei para saber o que é pecado e que a consequência do pecado é a morte, eles já tinham no coração deles a informação, né, da lei moral, de acordo com Romanos 2,14 e 15. Tanto que Paulo diz lá que o gentil, né, ou o pagão que não tem lei, né, ele age de conformidade com a lei. E a consciência dele o acusa ou não acusa, quando ele obedece essa lei moral implantada no coração. Então, em resumo, esse é o significado do texto. Ele quer demonstrar a devastação do pecado, tão grande que fez a morte e o pecado reinarem, mesmo antes de existirem os escritos de Moisés e a lei na sua forma escrita. Agora, professor, me permita a gente ler um pouquinho, já que nós voltamos ali no versículo 12, eu queria que você nos ajudasse também a compreender. Quando a gente lê o versículo 13, logo na sequência, veja só o que diz: antes de a lei ser dada, já existia o pecado, como você muito bem disse, né, no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Quando Paulo está dizendo aqui que Deus não leva em conta o pecado quando não existe lei, ele está querendo dizer isso aí, não é com relação à lei de Moisés. Ou era? Aqui quer dizer em relação a qualquer tipo de lei, tanto a lei de Moisés quanto a lei moral escrita no coração. Ele diz aqui, ó, porque até o regime da lei havia o pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Mas é que ele está argumentando ao contrário.
existe ou não pecado no mundo? Existia ou não pecado antes de Moisés? Existia. Então, se existia pecado, existia uma lei para dizer que isso era pecado. Então, ele está argumentando assim, se não existisse pecado, ou melhor, se não existisse uma lei antes dos escritos de Moisés, então aqueles que pecaram antes não pecaram, na verdade. A Caim não foi considerado um homicida. Então, o que ele está argumentando aqui, né, é que o fato de existir pecado, mesmo antes dos escritos de Moisés, é uma prova de que a lei existe. Senão, Caim não seria considerado um homicida. Então, essa é mais uma referência à lei moral de Deus escrita no coração do ser humano. Né? Como ele pecou, existe lei. Se não existisse pecado, não existia lei. Se não existisse lei, não existia pecado. Né? Então é isso que ele está argumentando. O fato de existir pessoas pecando antes dos escritos de Moisés demonstra que a lei já existia. Não na sua forma escrita, como nos escritos de Moisés, mas no coração, como revelado em Romanos 2, 14 e 15. Muito bem, professor, muito bem. Apenas está começando o programa, essa pergunta chegou para a gente através do nosso Instagram. Quem mandou foi o Anderson Veloso. Obrigado, Anderson, pela sua participação aí. E olha só, para você participar, você pode usar o Instagram. O nosso endereço é @namira-da-verdade. Muito fácil. Acesse lá o nosso perfil, se inscreva lá e mande as suas perguntas no finalzinho do vídeo que eu posto ali, todo o programa, para que você possa participar. Você pode também acessar o nosso Facebook, namiradaverdade.nt, e você fazer a sua pergunta pelo Facebook, além de acompanhar o programa também, compartilhar o vídeo que nós estamos transmitindo ao vivo ali também, para que mais pessoas tenham a chance de conhecer o programa e aprender um pouco mais da Bíblia. E você pode também usar o nosso SMS, o número é 12 98151 0101, você manda a sua pergunta, chega aqui pra gente, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente. Nós vamos colocar aqui uma pergunta que chegou pelo nosso Facebook agora. Aqui a pergunta é, deixa eu ver aqui, pulou um pouquinho, o Hélio Costa Almeida mandou uma pergunta pra gente dizendo o seguinte... Ele diz o seguinte, antes de tudo eu quero agradecer a Deus, a vocês, pois alguns anos atrás vocês fizeram um Na Mira da Verdade com o tema sobre a depressão e nesse tempo eu estava quase em depressão e graças a esse programa sobre o assunto eu procurei ajuda e também me ajudou muito esse tema. Olha que legal, muito obrigado. Obrigado a você por testemunhar isso e se você que está acompanhando aí, se de repente você tem algum problema de depressão, hoje quantas e quantas pessoas estão com problemas emocionais graves, você pode acessar, procurar esse nosso programa que passamos aqui há algum tempo atrás, falando sobre depressão e você vai encontrar isso no YouTube, tá bom? Pode procurar lá no Na Mira da Verdade, coloca lá como depressão e você vai encontrar esse programa que realmente foi um divisor de águas. Bom, a minha pergunta é que gostaria de saber se o fruto que Eva comeu da árvore teria algum nome ou algum fruto conhecido? Tem algum significado esse fruto? Professor Leandro Quadros, todo mundo pensa que Eva comeu a maçã. Como é que é isso, professor? A Bíblia dá algum lampejo para a gente saber se era algum fruto específico? Não, a Bíblia não revela que fruto é esse. Com certeza é um fruto totalmente diferente de qualquer fruto que existe hoje. E aqui em Gênesis 2, 16 e 17 lemos, né, o significado desse fruto, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aquele fruto, né, simbolizava o conhecimento tanto do bem quanto do mal. Se eles comessem daquele fruto, eles passariam também a conhecer o mal. Por quê? Porque eles desobedeceram a uma ordem direta de Deus para não comer do fruto e, consequentemente, se tornaram pecadores e conhecedores do mal. Agora, dizer qual é esse fruto, somente especulação. Não temos como saber isso. É de uma natureza diferente de qualquer fruto que tenhamos aqui no planeta. Ok, professor, eu tenho aqui um SMS. Suponho que, deixa eu ver quem que é.
não fala o nome aqui da pessoa, só é da cidade de Luna, Espírito Santo. E ela escreve o seguinte: temos a fala de Abraão na parábola do rico e Lázaro. Temos Paulo, que foi levado ao terceiro céu. Será que isso confirma que Jesus disse lá na cruz que iria preparar morada, ou disse antes da cruz, né, que iria preparar morada, que na casa de seu pai existe várias moradas? Será que podemos afirmar que existem moradas evoluídas e de expiação no céu hoje? E aí, professor, essa questão das moradas, essa questão, aqui tem principalmente a primeira questão que ela coloca ali, a fala de Abraão na parábola do rico e Lázaro. Isso de fato é real, Abraão falando do céu e quem sabe o rico ali no inferno. Outra coisa é que Paulo foi levado até o terceiro céu e ela faz essa argumentação das moradas no céu. Como é que a gente explica isso? Bom, vamos explicar os 3 textos, né, já que a nossa amiga perguntou os 3 textos. Vou começar por João 14, 1 a 3, para você perceber que não existe nenhuma morada evoluída no céu na qual morarão espíritos evoluídos. Para morar nessas moradas celestiais, a pessoa não conseguirá fazer isso logo após a morte. Ela conseguirá morar nestas moradas celestiais quando Jesus voltar e ressuscitá-la. Isso é bem diferente de qualquer crença na imortalidade natural da alma. Vamos ler o contexto e deixar que o contexto nos esclareça. João 14, 1 a 3, preste atenção. Não se turbe ou não se preocupe, não é? O vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Agora preste atenção no verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Você percebe? Não é por ocasião da morte que a pessoa vai para essas moradas. É depois que Jesus voltar. Porque ele diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, existem moradas celestiais para nós, preparadas por Jesus? Existem. Mas ninguém vai para lá em espírito ou por ocasião da morte. Só vai para lá depois da segunda vinda de Cristo. E ele mesmo diz em João 6,40, né, que a ressurreição será no último dia. Então, descarte biblicamente qualquer hipótese de morada do céu evoluída para espírito evoluído. Até porque nenhum espírito desencarnado vai morar no céu. Serão corpos glorificados. Referente aos outros textos, vamos agora para 2 Coríntios 12, porque a explicação é mais rápida do que a parábola do rico e Lázaro. 2 Coríntios 12:2, você não pode entender, querida irmã, como, por exemplo, uma espécie de meditação transcendental na qual Paulo sai com seu espírito do corpo e vai para o céu. Não é esse o propósito do texto. O que diz aqui? Vamos ler desde o verso 1 para entendermos do que Paulo está falando. 2 Coríntios 12, vamos ler do 1 até o versículo 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Quando ele fala aqui, me glorie, e aí ele fala a seguir de um homem, na verdade é ele mesmo, tá? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, que é o paraíso, né? Primeiro céu, céu atmosférico. Segundo céu, céu estelar. Terceiro céu, o paraíso. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Quando Paulo fala que não sabia se foi no corpo ou fora do corpo, né? Ele não está falando de um espírito sair do corpo. Ele só não sabia
se ele teve essa visão pessoalmente, ou seja, se o seu corpo foi para o céu, ou se só a sua mente foi levada a ter essa visão profética. Então ele está falando aqui de visão profética. Tá ok? Então depois do intervalo, eu vou explicar daí para você a parábola do rico e Lázaro. Não sai daí não, a gente volta já já. O professor Leno Quadro vai dar a resposta. Vamos lá. Bom, nós estamos respondendo então a 3 textos bíblicos, né, de uma amiga telespectadora. Nós respondemos então João 14, 1 a 3, 2 Coríntios 12, 3, na verdade de 1 a 4. E agora vamos analisar brevemente a parábola do rico e Lázaro. Esta parábola, essa história, se encontra em Lucas 16, 19 até o verso 31. E muitos tomam esta parábola como uma história literal, para justificar a crença na imortalidade da alma. Entretanto, nós temos na própria parábola evidências de que esta história se trata de uma história folclórica comum na época e que Cristo só utilizou essa história para ensinar lições morais. E é assim que se interpreta uma parábola. Nós não interpretamos os detalhes da parábola, porque eles são apenas o pano de fundo para destacar a lição moral desejada. Então Cristo conta uma história folclórica, não é? Para atingir melhor o seu público. E por que não é algo literal, né, que mostra a existência de pessoas hoje no inferno e pessoas hoje no céu? Preste atenção nos detalhes. Dos versos 23 e 24, eles já são suficientes para você ver que realmente se trata de uma parábola, ou seja, uma história fictícia utilizada como pano de fundo de uma lição moral. Verso 23, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, próximo a ele. Se isso aqui for literal, o céu e o inferno são praticamente vizinhos. Porque é possível quem está no inferno ver quem está no céu e é possível quem está no céu ver quem está no inferno. Imagine você passar a eternidade toda assim. Você foi salva em Cristo, mas um amigo ou um parente seu que se perdeu porque não aceitou a salvação está no inferno. E todos os dias você pode ver, mesmo que de longe, o sofrimento dessa pessoa. O céu vai ser um inferno para você. Tá? Outro detalhe. Verso 24. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Veja, Lázaro que está no céu, ele tem um dedo, ao ponto de o rico que está no inferno pedir a Abraão que autorize Lázaro a molhar esse dedo na água e refrescar o quê? A língua do indivíduo que estava no inferno. Então, quem que estava no inferno, quem que estava no céu? Espíritos desencarnados ou corpos? Corpos, porque um espírito não tem língua, não vai sentir sede, né? Um espírito não vai ter dedo para molhar na água e refrescar a língua do outro. Você percebe? Então aqui não há pessoas desencarnadas no céu ou no inferno. Pessoas com corpo. Né? Então Cristo conta essa história para mostrar a importância de a pessoa não ser gananciosa e dividir as suas riquezas, e também para mostrar a importância dela seguir os escritos de Moisés que mandam ajudar aos pobres. Tanto que nos versos 29 a 31, fecha-se a parábola dizendo que os familiares daquele homem rico que estava no inferno, né, se quisessem ser salvos, deviam dar atenção à lei de Moisés e não serem egoístas como ele foi egoísta. Então você percebe nesses detalhes
que esse texto não é literal e que, mais uma vez, ele não pode ser usado a favor da imortalidade da alma. Até porque a Bíblia diz em vários textos, mas eu vou ler apenas um, né? No Salmo 146:4, a Bíblia diz que a morte é um estado de inconsciência até a segunda vinda de Cristo, até o dia da ressurreição. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, quando sai o espírito, o fôlego de vida de Deus, de acordo com Gênesis 2:7, nesse mesmo dia perecem os desígnios, os planos, os pensamentos de qualquer pessoa. Então é óbvio, a morte é um estado de inconsciência e Lucas 16, 19, 31 jamais iria contradizer o que está no Salmo 146, verso 4. Ótimo, professor. Muito bem, a próxima pergunta que chegou pelo nosso SMS, quem mandou foi o William, de Visconde do Rio Branco, lá em Minas Gerais. E ele pergunta o seguinte, professor: o selo de Deus de Apocalipse 7, 2 e 3 é o mesmo de Deuteronômio 6, de 5 a 8? Eu queria ler o que fala ali Deuteronômio, tá bom? Para a gente contextualizar o nosso telespectador. Quando ele está falando do selo de Apocalipse, é aquele selo que vai estar na mão e na testa, certo? E aqui em Deuteronômio, principalmente no versículo no 8, né? Mas ele pede para a gente ler aqui a partir do verso 5, né? Que diz assim: portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhe estou dando hoje, não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam. Ele quer saber se o selo de Apocalipse lá é o mesmo selo que está dizendo aqui, ou a mesma ideia que está dizendo aqui em Deuteronômio 6, de 5 a 8, professor. Você pode usar Deuteronômio 6, 5 a 8, né, para você entender o que significa ter o selo de Deus na mão ou na fronte, né? Então, quando diz Deuteronômio para ter as suas palavras na mão, na fronte, ou seja, é para internalizar essas palavras, aceitá-las e agir de acordo com elas, né? Então, isso você pode usar sim para entender algo do selo de Deus em Apocalipse 7, né? Agora, o selo de Deus é algo mais específico ainda. Está relacionado a isso, mas é algo mais específico. Então você vê em Apocalipse 7, 13 e 4 assim, ó: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então haverá um selamento dos servos de Deus, lógico. Deus não vai tatuar a mente de ninguém, né? Mas Deus vai saber identificar, pelo estilo de vida dessa pessoa, quem pertence a Ele e quem não pertence. Então vai ter o selamento dos filhos de Deus e vai ter o selamento daqueles que pertencerão ao poder representado pela besta, em Apocalipse 13. Nós entendemos, com base em alguns textos, que esse selo de Deus, esse selo, podemos dizer, esse selo apocalíptico, né? Porque é um selo que será realmente, terá um papel fundamental no tempo do fim, tá? Quando surgir um decreto, né, da besta, obrigando as pessoas a observarem um falso dia que está contra a lei de Deus, é neste momento que o selo de Deus entra em vigor, para ver se quem está aceitando, acreditando que Deus é o Criador e aceitando a sua autoridade, ou quem está aceitando a autoridade da besta, né? E Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Nós usamos esse livro de Ezequiel porque boa parte da linguagem do Apocalipse, né, é extraída de Ezequiel, de Daniel, né, e de outras partes do Antigo Testamento também, mas especialmente Ezequiel e Daniel. Ezequiel capítulo 20, verso 12, Deus fez uma identificação de um selo. Isso aqui nos é muito útil. Também lhes dei os meus sábados,
para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Um texto desses não pode se referir apenas a Israel, porque aqui é dito que o sábado é um sinal, né, entre Deus e os seus filhos, para que soubessem que Deus é quem os santifica. Ou seja, o sábado é um sinal, um selo de que nós somos santificados por Deus e não por nossas próprias obras. Né? E aí, no versículo 20, né? Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, além de o sábado identificar, não é? Servir de sinal entre Deus e aqueles que Ele santifica, o sábado é um sinal que identifica que a pessoa adora ao Deus verdadeiro. E isso tem a ver com Apocalipse 14:7, que é um dos 3 últimos recados de Deus, nos quais Ele convida as pessoas ao adorarem, aceitando o seu selo de identificação, e não adorarem a besta do capítulo 13, aceitando o selo de identificação dela. E olha o que diz Apocalipse 14:7, ó. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essas palavras são praticamente as mesmas de Êxodo 20, verso 11, onde são dadas as razões para guardarmos o sábado. E a razão, na verdade, para guardarmos o sábado, é o fato de que Deus é o Criador de todas as coisas. E o sábado é o memorial da criação. Tá? Então, você pode sim usar Deuteronômio 6, 5 a 8 para entender o que é a marca de Deus na fronte, na mão, mas tem que saber que o selo de Deus, o selo apocalíptico de Deus, o selo final é algo mais específico, será o sábado. O sábado vai identificar quem adora ao Deus Criador, e um falso dia de guarda vai identificar quem aceita a autoridade dos poderes políticos e religiosos que vão representar a besta do capítulo 13. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, esse é um assunto bem amplo, nós precisaríamos aí de pelo menos 1 ou 2 programas inteiros temáticos para abordarmos esse assunto. Eu não estou com o livro aqui, mas eu lembro qual é que é. O livro é Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Você pode adquirir com a editora Casa Publicadora Brasileira. O site é CPB, C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br, ou no horário comercial você pode ligar para 0800 979 0606. Então tem este livro, tem um outro livro, Uma Nova Era segundo as Profecias do Apocalipse, de C. Mervyn Maxwell, tem um outro livro, Pelo Sangue do Cordeiro, de Vanderlei Dornelles, O Último Império, também de Vanderlei Dornelles. Então são livros excelentes para você estudar não só Apocalipse, mas especialmente para entender a marca da besta e a marca de Deus. Muito bem, professor. Essas perguntas realmente precisam de um aprofundamento maior, ela leva um pouco mais de tempo mesmo, mas nós temos ainda alguns minutinhos para colocar mais uma pergunta aqui antes do intervalo. Essa pergunta chegou pelo nosso blog, quem mandou foi o Edenilson Monteiro, ele é lá de Novo Hamburgo, e a pergunta do Edenilson é o seguinte: se o apóstolo Paulo fala para as mulheres se calarem no templo, por que vocês fazem Ellen White parecer mais profetiza que os profetas nos dias de hoje? Como entender isso, professor? A interpretação deste irmão... Temos 2 minutinhos, você consegue responder isso aí? Sim. A interpretação do nosso irmão acerca de 1 Coríntios 14, 34, Paulo diz assim: conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Isso aqui não é uma orientação, não é um mandamento de nível moral, mas é um aspecto social. Nas culturas gregas,
era sinal de desrespeito uma mulher falar em público. Paulo só não queria entrar em choque com a cultura local, porque entrando em choque com a cultura local, e a mesma coisa acontece lá em 1 Timóteo 2, 10 e 11, entrando em choque com a cultura local seria muito mais difícil pregar o evangelho para essas pessoas. Prova de que isso não é um princípio moral, mas um aspecto cultural, você vê que a Bíblia tem mulheres profetisas. Juízes 4:4 você encontra a profetisa Ana. E você vai para Atos 21, 8 e 9, e você vê o seguinte, que Filipe, verso 9, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Ué, como que é possível profetizar se não falar? Não tem como, né? Então é óbvio que elas profetizavam em público, para as pessoas receberem a profecia e saberem que elas eram profetas. Então você está totalmente enganado, meu irmão, em sua interpretação. Você não pode estudar a Bíblia sem considerar o seu contexto histórico-cultural. Se você desconsidera o contexto histórico-cultural, além de não compreender devidamente o texto, você acaba criando uma doutrina que não existe na Bíblia. Então nós não fazemos Ellen White mais profetisa do que Paulo. Nós cremos que Ellen White foi uma profetisa não canônica, assim como Natã, Gade, Ido, né? Profetas não canônicos mencionados na Bíblia, mas que não têm livros na Bíblia, por isso profetas não canônicos, diferente de Paulo, que é um profeta canônico, que tem livros na Bíblia. Muito bem, professor, nós temos que ir para o intervalo, mas olha só a pergunta que vai ficar em aberto aqui. Quem mandou foi o Gilvan de Tiradentes. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem Ellen White como uma luz menor apontando para a luz maior, a Bíblia. Mas a Bíblia já não é luz suficiente? Precisamos mesmo de Ellen White para entender a Bíblia? Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e a pergunta que eu deixei aqui em aberto, já que estamos falando da senhora Ellen White, quem mandou foi o Gilvan de Trindade, Minas Gerais. A Igreja Adventista tem Ellen White como uma luz menor apontando para a luz maior, a Bíblia. Mas a Bíblia já não é luz suficiente? Precisamos mesmo de Ellen White para entender a Bíblia? E aí, professor, que conversa é essa de ter uma luz menor para uma luz maior? Antes de eu ler uma citação de Ellen White, vou pegar aqui primeiro, eu quero ajudar esse irmão a entender o que é essa figura da luz menor e da luz maior. Nos dias de Ellen White, né, teve uma irmã, que agora eu não me recordo o nome dela, se eu não me engano, era uma das assistentes literárias dela. Teve uma irmã que deu um exemplo do que significa ser uma luz menor que Ellen White gostou demais e que Ellen White disse assim, olha, ela expressou o que realmente isso significa. Ela deu um exemplo de um telescópio. Quando você pega um telescópio e olha para o céu, ele não acrescenta estrelas no céu, ele não acrescenta planetas no céu. O que o telescópio faz? Ele lhe permite ver melhor as estrelas e os planetas, os astros que já estão lá. Essa é a função dos escritos de Ellen White. Ela não acrescenta nada de novo na Bíblia, porque a Bíblia é perfeita e completa a palavra de Deus. Mas ela, como um telescópio, nos ajuda, sim, a ver certas verdades que estão na Bíblia. Isso não é nenhum problema, por quê? É errado, por exemplo, usar um comentário bíblico para entender melhor certos textos da Bíblia? Não vejo erro nenhum. É errado usar uma enciclopédia bíblica? Não. É errado usar um dicionário bíblico? Não. É errado usar um manual bíblico para entender melhor o tema e o conteúdo de cada livro da Bíblia? Não. Então por que seria errado usar os escritos de Ellen White? Não tem lógica, né? Esse tipo de questionamento. E além disso,
a própria Ellen White reconhecia que mesmo que os escritos dela sejam uma luz menor, ou seja, tipo um telescópio que permite ver aquilo que já se encontra na palavra de Deus, ou seja, a Ellen White não complementa as escrituras, ela mesma aconselhava a igreja a fazer o seguinte, ó, Primeiros Escritos, página 78, ó. Recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela não diz que seremos julgados pelos escritos dela, seremos julgados pela palavra de Deus, a Bíblia. E ela recomenda aos seus leitores a palavra de Deus como regra de fé e prática. Você não vê nenhum outro profeta não canônico fazer isso. Por exemplo, Joseph Smith Jr. chama a atenção para o livro Mórmon, mais do que para a Bíblia. Então você percebe que, como alguns até o fazem, né? Comparar Ellen White com Joseph Smith Jr. é uma bobagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ellen White chama a atenção para a Bíblia. Então entenda essa figura da luz menor e avalie o que eu lhe disse. Não tem problema nenhum usar um comentário bíblico, um manual bíblico, um dicionário, uma enciclopédia, para entendermos melhor alguns textos. Porque seria errado usar os livros de Ellen White, que também comenta de forma bem didática certos aspectos da palavra de Deus. Não há erro nenhum. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Como considerar, como é que chegou à conclusão de que ela era uma profetisa? Isso aí não foi de uma hora para outra, obviamente, foi um processo, né, em que os pioneiros adventistas, eles fizeram aquilo que a Bíblia manda fazer. Avaliar, não é, a vida e a obra do profeta para ver se se encontra em harmonia com a Bíblia. O que eles fizeram foi simplesmente isso. Além, obviamente, de presenciarem sonhos, os sonhos que ela relatou, eles presenciaram ela em visões. Então aquilo, mais os resultados do ministério dela, fez com que os adventistas do sétimo dia, e até gente que não é adventista, que não era adventista na época, fez com que aceitasse Ellen White como uma profetisa. Óbvio, uma profetisa não canônica, ou seja, não tem livros na Bíblia. Então não foi da hora para outra? Não teria como. E alguns dos critérios utilizados, né, pelos pioneiros são esses critérios bíblicos aqui que eu vou apresentar. Isaías 8, 19 e 20. 20, vou ler aqui, ó. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, ou seja, jamais verão amanhã, jamais serão iluminados. Então, qualquer pessoa que diz revelar algo da parte de Deus, ela tem que estar de acordo com a Bíblia, com os escritos inspirados. E os livros de Ellen White, suas visões, seus sonhos, levavam as pessoas para a Bíblia. E se podia perceber, e se pode perceber que não contradiz a Bíblia. E aqui um outro critério, e aí eu vou terminar nesse critério, né, existem outros, por causa do nosso tempo. Mateus 7, 15 e 16 tem um outro critério para você avaliar um profeta. Acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? O que esse texto ensina? Que para nós nos acautelarmos dos falsos profetas, primeiramente, se existe falso profeta, existe verdadeiro. E não só os bíblicos, os canônicos, mas também os não canônicos. Se Jesus disse em Mateus 24, 24, que surgiriam muitos falsos profetas, Deus não iria nos deixar, nesses últimos dias, sem o dom profético, para nós sabermos o que é mentira e o que não é mentira, quem é profeta e quem não é falso profeta. Então isso é uma coisa bem lógica, né? E ali diz que pelos seus frutos os conhecereis. Então, por exemplo, por causa dos seus escritos, visões e sonhos,
Ellen White ajudou a construir uma das maiores organizações do mundo, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Cerca de 12 milhões de membros no mundo. Né? Um sistema educacional que no Brasil já tem mais de 100 anos. Então isso tudo não veio do acaso, não veio da mente simplesmente de uma mulher que estudou até o primário. Né? A forma como Deus a orientou em relação a escolas, a escrever sobre saúde, sobre educação, sobre administração, sobre psicologia, sobre teologia, sobre as mais diversas áreas, né? A forma como Deus a orientou e os frutos disso demonstram que ela foi realmente uma profetisa usada por Deus. Agora, você tem que conhecer, né? Você tem que estudar, você tem que ler algum livro dela. Tem muitos que falam que ela é falsa profetisa e nunca leram um livro inteiro dela, ou seja, são pessoas sem coerência nenhuma, tá? Só ouvem aquilo que terceiros falaram, tá? Então eu vou lhe indicar um livro, que o título é Mensageira do Senhor. É um livro grande, mas quem quiser realmente saber sobre a vida e obra de Ellen White e também obter respostas às críticas feitas a ela, este livro, Mensageira do Senhor, é muito bom. É de Herbert Douglass, tá? E também pode ser adquirido pela Casa Publicadora Brasileira. Muito bem, professor, uma outra pergunta, que essa aqui chegou pelo Instagram. A pergunta é da Samanta, ela é de Taubaté. Obrigado pela sua participação, Samanta. A dúvida dela é baseada em Judas 1:9. Por que o arcanjo Miguel não subjugou Satanás quanto à disputa do corpo de Moisés? Ele disse que Deus te censure. Ele não tinha autoridade para impor pessoalmente a vontade de Deus naquela situação? Se o arcanjo Miguel é um título de Jesus, por que Jesus subjugou Satanás, apenas dizendo para ele que Deus o censurasse? Este é um argumento mesmo que muitos usam para dizer que Jesus não pode ser identificado com Miguel. Mas é um argumento que não é válido, né, porque desconsidera o contexto do porquê Miguel não... Na verdade, não que Miguel não tinha autoridade, o contexto mostra que Miguel não se atreveu a proferir palavras malignas ao diabo. Simplesmente Miguel não se rebaixou. Então vamos ler aqui Judas 1:9, que diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, o diabo, obviamente, estava falando muita besteira, né? Proferindo palavras ofensivas a Jesus. E Jesus, naquele contexto, ele não quis exercer a sua autoridade, ele quis mostrar a sua educação. Aqui, na Nova Versão Transformadora, diz assim, mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele apenas disse: o Senhor te repreenda. Então ele não quis descer ao nível do diabo. E desejou que o pai resolvesse a questão depois. Ele disse assim: olha, o pai vai resolver isso depois. Eu não tenho nada a ver com você, porque a forma como você está discutindo e argumentando comigo, eu não vou descer ao teu nível. Tá? Agora, se isso indicasse que Cristo perdeu a autoridade, então Deus Pai também perdeu a autoridade nos capítulos 1 e 2 de Jó. Porque Satanás desafiou Deus o Pai e Deus o Pai não impediu de desafiá-lo. Você tem que entender o motivo por trás de cada contexto. Jesus não o repreendeu
Porque Cristo não estava disposto, naquele contexto, a descer ao nível dele e preferiu deixar que o Pai o repreendesse. Deus Pai não repreendeu Satanás, não mandou embora, porque ele levantou uma questão importante em relação ao conflito cósmico e à vida de Jó. Tá? Então esse texto não tira a autoridade de Jesus de maneira nenhuma. Assim como Jó não tira a autoridade de Deus Pai. Essa argumentação para tentar negar a identificação de Cristo com Miguel é uma argumentação muito falha. Óbvio que a identificação de Cristo com Miguel não desmerece, não diminui em nada a divindade suprema e absoluta de Cristo. Tá? Você pode ler o comentário, por exemplo, de Matthew Henry, né? Ele não é adventista, mas ele identifica Jesus como Miguel, entre outros. Isso em nada afeta a crença na divindade absoluta de Cristo. Muito bem, nosso programa está chegando ao final aqui, mas eu não poderia deixar de lembrar a você que você pode fazer um curso bíblico com a gente. É esse aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, você pode, se você quiser agora, entrar no nosso site, no nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade, você vai ver a imagem dessa revista, clica lá que você vai ser direcionado para fazer um cadastro, ou então você pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 e pedir o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, tá bom? Peça hoje mesmo, tenho certeza que vai te ajudar muito na compreensão da Palavra de Deus em vários temas que vão enriquecer os seus estudos. Professor Leandro Quadros, chegamos ao final. Obrigado aí por você se dedicar em responder as perguntas baseando-se na Palavra de Deus. E a gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus te abençoe, Tito. Deus te abençoe, telespectador e telespectadora. Obrigado por ter acompanhado o programa até agora. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau!